Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao Conexão Angola, o seu programa de análise e comentário semanal aqui na TP Notícias sobre os assuntos de interesse internacional, aqueles que marcaram a semana em notícias nos noticiários um pouco por todo o mundo. Já sabe que para o efeito contamos sempre com a participação dos nossos habituais comentadores que se juntam a nós de outros pontos para então com o seu conhecimento contribuírem aqui para a nossa percepção e também melhor esclarecimento dos assuntos que estão a marcar as manchetes informativas um pouco por todo o mundo. Para o efeito passo a apresentar e a cumprimentar os nossos convidados da noite de hoje. Wellington Calazans, que fala-nos a partir de Estocolmo, na Suécia. Wellington, muito boa noite. Bem-vindo a mais uma Conexão. Boa noite aos colegas da TPA e a você assistindo ao Conexão Angola. É sempre um prazer estar aqui. Wellington, vamos então começar a olhar pelos assuntos que temos em alinhamento para a noite de hoje e como não podia deixar de ser, pegando naquilo que continua a fazer manchete um pouco por todo o mundo, que tem que ver entre a batalha entre a justiça brasileira e a rede social X, o antigo Twitter. Entretanto, muitos títulos internacionais falam aqui numa batalha entre um juiz brasileiro, no caso Alexandre de Moraes, e Elon Musk. O Twitter recebeu ordem de bloqueio no Brasil, portanto, ontem, uma diretiva que é de cumprimento obrigatório. Todos os provedores também de internet deverão bloquear esta rede social no Brasil por conta de incumprimento à lei brasileira. O dono do Twitter já reagiu nas redes sociais, portanto, numa primeira reação a desaconselhar o investimento estrangeiro no Brasil, dizendo que se trata de uma ditadura camuflada. David, aqui temos vários pontos que devemos destacar. É um tema extremamente sensível, né, porque envolve questões que fogem do debate, por isso podem parecer teorias que chamam de teorias da conspiração e essas coisas, mas quem conspira é quem promove determinados aspectos, não quem faz análise, não é? Então, você observa uma série de fatores aqui, só nessa sua abertura. O grande debate que está sendo escondido aqui, David, é a necessidade de regular as redes sociais e o uso de determinados aplicativos que criam um ambiente de mundo global, quando, na verdade, todos os países devem ter as suas soberanias respeitadas. Então, é muito fácil um empresário proprietário desta ou daquela rede social, ao se sentir prejudicado por este ou aquele país, tentar tirar a credibilidade das autoridades daquele país ou do próprio país e do povo, por extensão. Um barulho muito grande aqui, eu não estou conseguindo me concentrar. Nós conseguimos ouvir perfeitamente, Wellington. Eu não estou conseguindo, agora sim. Então, eu peço desculpas ao público, mas entrou muito forte aqui para mim. Eu estava falando que quando uma empresa da Big Tech, não é? Das grandes tecnologias, ela entra em determinado conflito com a soberania deste ou daquele país, aí é sempre comum haver esse tipo de reação. David, nesse caso específico aí vivido no Brasil, é uma questão de falta de entendimento entre a rede social X e o judiciário brasileiro. Não é sequer do Brasil, né? Então, quando houve, há alguns meses, por exemplo, uma ordem do governo dos Estados Unidos para que o TikTok fosse vendido a empresários norte-americanos, TikTok que é chinês, né? Uma rede social chinesa, nós já havíamos advertido aqui no Conexão Angola sobre a importância de debatermos com maior seriedade a questão da propriedade, a questão dos limites de liberdade. Tem que haver respeito às soberanias. Uma rede social não pode intervir ou ingerir em um outro país, atendendo demandas do país de origem, em oposição a outras nações,
Observe que aquelas primaveras que foram amplamente difundidas, todas elas foram organizadas a partir de redes sociais estrangeiras em países com pouco ou nenhum domínio sobre as questões tecnológicas. Então, há aqui uma fuga do debate sobre o que é realmente importante. As redes sociais, que pertencem a grandes empresas de tecnologia, elas criaram a ideia de um mundo global, virtual, mas isso é inaplicável, porque cada país tem a sua soberania, tem os seus interesses, e por isso aqui estamos debatendo, quando falo nós, não estamos falando do Conexão Angola, mas o que é posto pela imprensa como se fosse um anúncio de briga de boxe entre o lutador Elon Musk contra o lutador Alexandre de Moraes. E não estamos falando sobre briga de boxe, estamos falando sobre interesses conflitantes entre uma empresa de tecnologia internacional e a soberania brasileira, nesse caso específico. Portanto, David, é um debate que, se não for extraído a partir da raiz do problema, porque esse problema ele apenas está adaptado ao que eu vivi, por exemplo, quando eu era consultor do antigo Ministério da Comunicação Social de Angola, com a questão das antenas parabólicas, que Portugal tentou, durante um período, através da parabólica, impor aos países de língua portuguesa do continente africano uma nova forma de colonização, impondo a cultura portuguesa como superior ao dos países africanos. Naquela oportunidade foi tema de debate. No início dos anos 2000, eu vivia em Angola, inclusive, e isso hoje só veio para a internet, através de aplicativos. Portanto, é uma espécie de luta contra as novas tecnologias que são utilizadas como armas para promoção de instabilidade, promoção de interesses comerciais e também a invasão à soberania de países. O debate é muito mais amplo do que uma briga de boxe entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, David. Não estou ouvindo você. Mas Wellington acabou de dizer que o debate é muito mais amplo e é justamente nesta vertente que eu quero agora olhar. É que além do Twitter como tal, há agora aqui por arrasto a Starlink, que é uma empresa provedora de sinal de internet a baixíssimos custos em locais de difícil acesso, aqui como nós dizemos locais recônditos, e que, por exemplo, na zona da Amazónia, no Brasil, muitos dos fazendeiros e outros tipos de serviços socorrem do sinal da Starlink, sinal de comunicação da Starlink, para verem as suas vidas facilitadas. E sendo que o X não tem uma representação legal no Brasil, e sendo a Starlink uma empresa do mesmo patrão, do mesmo dono, a Justiça brasileira prevê que as notificações e multas sejam passadas a esta outra empresa, o que a Starlink também já se negou a fazer. Estaremos também aqui em risco de ver o sinal da Starlink bloqueado no Brasil? Depende, porque a presença da Starlink na floresta amazônica transcende aos interesses expostos pelo Elon Musk. Aí existe uma questão de interesse de invasão da Amazônia através do domínio de todo o território, mapeamento e espionagem através de satélites. Então, eu acredito pouco que haja o aprofundamento desta celeuma entre o Elon Musk e o Brasil, porque ele sozinho não carrega todos os lucros e benefícios desta invasão tecnológica nas terras brasileiras, David. Qual seria, neste momento, portanto, acompanhando o fenómeno, qual seria, neste momento, a saída possível para este diferendo entre Elon Musk, X e a justiça brasileira? Primeiro, deveria haver, através de uma conferência internacional, uma espécie de marco regulatório para o uso das tecnologias que transcendem fronteiras. Este seria o ponto número 1. E segundo, o Brasil, com as dimensões que possui, deveria investir na independência tecnológica para evitar este sequestro através da iniciativa privada, porque o interesse privado é conflitante com a soberania de qualquer país. Portanto, eu vejo como uma falha na estratégia da política internacional e da defesa da soberania brasileira, inclusive pelas Forças Armadas brasileiras, uma falha gritante quando negligenciou a importância de dominar todo o seu território com satélites nacionais. E isso agora estamos vendo o reflexo de
uma imposição de uma ingerência externa sobre aquilo que poderíamos chamar de independência brasileira, David. Wellington, o caso é agora com o X, mas já há antecedentes entre a justiça brasileira, também o Instagram, que é uma empresa do grupo Meta. O que é que lhe parece que venha a mudar no cenário, não só com esse início no Brasil, mas a nível internacional, sobre a assistência, presença e uso e utilização destas redes nos mais variados pontos do mundo? A solução inicial deverá ser a nacionalização da gestão das empresas, para que as soberanias dos países sejam respeitadas. Eu aposto muito nessa linha aí, né? Cada país, por exemplo, Angola. Angola também é vítima desse tipo de invasão, especialmente no período eleitoral. Então, é preciso que Angola tenha também domínio sobre aquilo que é difundido nas redes sociais, porque os interesses privados estrangeiros ou de outros governos sobre as riquezas de Angola, eles também são difundidos através de redes sociais, através de mensagens que confundem a opinião pública angolana, o que está acontecendo agora com a brasileira. Por isso, o que aconteceu anteriormente com a Meta é um embrião de algo aprofundado que agora está acontecendo com o X, sendo que você colocou muito bem, o X pertence a um grupo que também domina satélites. Então nós já temos aí a comprovação de que existem interesses comerciais e uma ingerência direta sobre a soberania de um país. Por isso, tudo deve ser regulado. Não é terra sem lei a internet, não é terra sem lei aplicativo de rede social. Todos os governos devem defender, sim, as suas soberanias, e se for para banir esta ou aquela rede social em defesa real da soberania e não apenas como uma briga de boxe entre um juiz e um empresário, o debate passa a ficar sério e as coisas podem melhorar, David. Wellington, uma outra questão que se coloca é justamente a relação entre esta batalha que parece-nos neste momento é meramente judicial e uma questão de cumprimento obrigatório da lei, uma lei que é do governo brasileiro, do Estado brasileiro e que deve ser cumprido para todos que têm interesses no Brasil e assim como todos que habitam ou operam no território brasileiro, é que poderá haver aqui, começa-se a fazer aqui uma associação ao período eleitoral. O Brasil está em período de eleições municipais e até que ponto é que isto poderá prejudicar ou beneficiar um ou outro candidato, ou até que ponto é que alguns candidatos poderão usar desta medida do judiciário para alegar prejuízos nas suas campanhas? Olha, suas perguntas são muito inteligentes e, por isso, antes de responder, eu quero deixar bem claro que é a minha opinião e não a opinião do programa ou da televisão pública de Angola. No Brasil, lamentavelmente, os grupos políticos estão reduzidos a obediência ao Partido Democrata norte-americano e obediência ao Partido Republicano norte-americano. A rede X, né, o antigo Twitter do Elon Musk, é uma rede que é bem relacionada, vamos chamar assim, com a ala do Donald Trump. Por isso, há a alegação de que um favorecimento explícito às pessoas, aos candidatos ligados a este grupo político, né, estejam sendo evidenciadas aí uma proteção, uma promoção, um impulsionamento na linguagem técnica daquilo que eles difundem, em oposição ao que está acontecendo com os candidatos que estão ligados ao Partido Democrata através do PT e de outros partidos do bloco que atualmente é governo no Brasil. Então, David, aqui há uma outra questão, a questão da ingerência ideológica. E esse tipo de censura é a censura por volume. O que é censura por volume? Uma predominância de temas que são devidamente selecionados para que ganhem corpo de uma maneira tal que pareçam ser a única realidade posta. E aí seria, sim, favorecimento de um grupo em oposição a outro grupo. Portanto, é mais uma questão que deveria fazer parte de uma regulação da atuação das empresas de tecnologia além das fronteiras de origem dos seus países.
Por isso, é um debate que não vai ser esgotado agora, David. Wellington, até que ponto é que com esta medida com a qual o governo brasileiro mostra firmeza e defesa da sua soberania, poderá arrastar consigo o risco de colocar o Brasil num rol de países catalogados como países que usam da censura na liberdade de expressão, por exemplo, na liberdade de imprensa, ou mesmo até fazer uma colagem a uma ditadura camuflada? Olha, essa questão hoje do que é censura, do que é liberdade de comunicação e expressão, liberdade de imprensa e do que é democracia, está em choque. O mundo está em guerra e estamos vendo muitos casos em que a mentira prevalece, difundida como verdade e como liberdade de imprensa. Exemplo, guerra da Ucrânia. Quantas mentiras nós tivemos que desfazer aqui nas nossas análises, não é? Porque a Europa quase toda está proibida de acessar o outro lado da informação ou da propaganda, que seria o lado russo, muitas vezes. Isso não é liberdade. Isso é uma defesa seletiva do conceito de liberdade de imprensa e de expressão. Isso é uma defesa seletiva do que seria democracia. Então, a defesa da Coreia do Norte, que só existe porque se fechou e possui armas nucleares. Chamar isso de ditadura é ignorar que o próprio povo da Coreia do Norte prefere viver naquele modelo que ali está. O próprio povo russo, que proíbe também essa ingerência externa, prefere viver na Rússia e as regras da Rússia. O povo chinês, igualmente. Então, não dá para chamar de democracia apenas o que agrada aos interesses ocidentais, especialmente dos países membros da NATO. Esse conceito é equivocado, esse debate não pode ser limitado ao bem e o mal, ou ao bom e ao mal. É uma questão aqui de interpretação e de uma análise sincera. O que é liberdade de imprensa? É o direito de mentir oficialmente ou é realmente o direito de difundir a verdade? É o direito de manter... o que é democracia? É o direito de manter o direito individual ou é, por exemplo, prender o dono do Telegram porque ele não abriu as conversas particulares entre pessoas e pode ser acusado aí, agora recebeu liberdade condicional na França, de crimes que são praticados por usuários da sua plataforma no Telegram. Isso tudo é muito conceitual, David. Então, não podemos entrar aqui nesta fogueira que tentam nos queimar a partir da nossa análise, que sempre foi honesta aqui dentro, com respeito à soberania de São Tomé e Príncipe, do mesmo jeito que respeitamos a soberania da China. Sempre respeitamos a soberania da Venezuela, como respeitamos a soberania de qualquer outro país. Por quê? Porque aqui estamos fazendo análise, não propaganda. Quando esse tipo de debate sobre liberdade de imprensa, liberdade de comunicação, liberdade de expressão, sobre ditadura, sobre opressão, tudo isso está carregado, lamentavelmente, de ideologias e isso contamina o debate. Wellington, e era justamente para aí agora que devíamos seguir, olhando agora para este caso também entre o Telegram e o governo francês. O governo francês acusa o dono do Telegram de vários crimes, entre os quais a promoção de pornografia infantil e também discursos de ódio, interferência em campanhas eleitorais em vários pontos do mundo. Chegou a ser preso em França, ele que tem cidadania francesa, também é emirati, portanto tem cidadania dos Emirados Árabes Unidos e da Rússia. Chegou em França, foi detido, está agora em liberdade condicional, não pode deixar o país, está com uma situação algo complicada e também levantou um debate enorme à volta da atuação destas redes um pouco pelo mundo. Você imagine se Elon Musk fosse ao Brasil e fosse preso no Brasil. O que estariam falando sobre o Brasil hoje, não é?
Então, eu abro dessa maneira para dizer o seguinte: a França protagonizou, no sábado passado, um dos espetáculos mais bizarros do que chamam de liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Depois de Assange, eu acho que esse caso do Telegram é o mais emblemático. Por quê? Primeiro, o próprio presidente francês foi usado como isca pelo serviço de inteligência, convidando o Pavel Durov para um chá, e lá ele foi confiscado no aeroporto, vamos usar uma expressão popular para que as pessoas entendam. Para além disso, os serviços de inteligência do Mossad e da CIA, através de uma espiã ucraniana que se apresentava, né, porque agora ela vai ter que se esconder, a Yuli Vavilova, ele foi fisgado, né, pela tentação da beleza dessa cidadã e foi convencido a viajar para a França com ela. E aproveitou aí também, reforçado pelo convite do chá de Macron. Tudo isso, David, foi uma grande armação para prender um cidadão que se negou aos próprios russos. Ele é russo e, em 2014, negou ao governo russo o acesso à criptografia da sua plataforma, porque a Rússia, com seu serviço de inteligência, pretendia investigar o Euromaidan, como chamamos ali, que aconteceu na Ucrânia naquela oportunidade, para que a partir dali fossem desvendados os verdadeiros artífices daquele golpe que aconteceu em 2014 na Ucrânia. Agora, o Durov, ele negou ao governo de Israel o acesso à difusão das informações que foram desinteressantes para o Mossad e para a IDF de Israel, porque alguns hackers conseguiram todo o plano de Israel para a formação do que chamam de Grande Israel, com ataques seguidos em diferentes países, e esses planos foram difundidos nas plataformas, nos grupos do Telegram, e ele manteve aquele princípio de evitar que esta criptografia fosse quebrada. Aí, ele é acusado de pedofilia, tráfico de drogas, de tudo de ruim que, porventura, esteja acontecendo naquela plataforma, que é um grande paradoxo. Primeiro, ele não pode ser acusado sobre coisas que essa inteligência francesa está tentando ter acesso, então não há provas contra ele, não é? Segundo, se pedofilia, tráfico de drogas, tudo isso é crime e a responsabilidade é de um dono de plataforma, então, quando houver lavagem de dinheiro, o dono do banco deverá ser preso. E não quem praticou a lavagem de dinheiro. E abre um precedente, não tem sustentação jurídica, nem local, nem internacional. O que está acontecendo é uma tentativa desesperada de domínio de todas as plataformas para acontecer a ingerência em determinados países e também a perseguição de desafetos individuais ou coletivos. Esta é a grande questão que entra também neste debate da questão do Telegram. Aqui é uma inversão, não é? Aqui é a verdadeira blindagem do direito individual ocorrendo na plataforma Telegram e um governo tentando quebrar essa blindagem para ter acesso a tudo que ali é dito pelos usuários. Então, é outra questão que deve ser discutida, em oposição ao que discutimos há pouco sobre o X, né, o antigo Twitter, que tem sido usado como arma de propaganda e ingerência através da difusão, entre outras coisas, ideológica em determinados países. No caso específico do debate foi o Brasil. Obrigado, Wellington, por essa abordagem inicial. Vou passar a Wellington para comentários ao mesmo assunto. O Wellington, mas olhando agora já para esta situação que tem que ver com a deslocação já na próxima segunda-feira de Vladimir Putin à Mongólia. Vai estar, portanto, nas celebrações dos 85 anos do fim da batalha entre aquele Estado e o Japão. E
estamos a falar de um Estado que é signatário do TPI. Lembrando aqui que pesa sobre o presidente russo um mandato de captura do Tribunal Penal Internacional. Pois é, um grande teste de força, David, porque a Rússia não é signatária, né, e vai visitar um país que é signatário. Da mesma forma que eu digo que dizer que a Ucrânia será membro da NATO seria decretar uma guerra mundial, eu digo que tentar prender Vladimir Putin por causa do TPI é decretar uma guerra mundial ou uma guerra nuclear, daquele que ousar fazê-lo. Ao garantir presença em outro país, e um país que é signatário do Tribunal Penal Internacional, Vladimir Putin o faz com a certeza de que nada irá acontecer a ele, ou com as devidas precauções tomadas para que isto não venha a ocorrer de uma maneira ou de outra. E por isso eu vejo como um importante teste para ou que todos os países sejam membros ou para que o tribunal acabe. Porque o que não dá é para que esse tribunal tenha a pretensão de ser internacional com alguns países importantes não sendo membros e este tribunal servindo apenas para condenar sem que a resposta seja visível ou apenas para pegar o lado mais fraco da corda. Wellington, e olhando para aquilo que se está a passar no teatro das operações, Volodymyr Zelensky com mais um plano para a paz, tudo dependente do desfecho das eleições nos Estados Unidos a 5 de novembro, e aqui nestes avanços e recuos e com a permanência de tropas ucranianas em território russo. Olha, Volodymyr Zelensky, ele não tem nenhuma autoridade para falar sobre paz ou guerra mais. A Ucrânia, desde o início desta guerra, é um país controlado pelos Estados Unidos da América e por alguns países da NATO. Não existe soberania ucraniana. Isso é uma grande mentira. Então, Volodymyr Zelensky é apenas um ator, né? Inclusive ele é ator de profissão, ainda que seja humorista, mas ele representa a figura de um presidente, mas não tem autonomia nenhuma. O orçamento do país é através de doações, as armas da guerra são doações. Então, que autonomia, que soberania Zelensky vai ter para falar sobre paz ou guerra? E também, né, eu gostaria de lembrar que, enquanto Zelensky fala sobre operação em busca da paz, ele fala sobre o pedido de armas de longo alcance. Então, é aquele velho paradoxo para confundir a opinião pública internacional quando não existe nenhum plano, nem de paz, nem de guerra, partindo da Ucrânia, que é um país que até mesmo no seu exército já recorre às figuras dos mercenários para que possa ter números no campo de batalha. Eu vejo a extensão dessa guerra como uma teimosia do Ocidente para que não fique visivelmente humilhado aos olhos do mundo através da NATO, que perdeu a guerra, que a guerra sempre foi NATO contra a Rússia em solo ucraniano, e vejo agora uma intenção da Rússia de realmente rejeitar qualquer negociação de paz, agora sob o argumento de que a Ucrânia invadiu Kursk com violação contra civis, mas sempre foi percebido nos últimos meses, e aqui dito por nós no programa, que a Rússia viu na extensão dessa guerra o melhor caminho para enfraquecer os países ocidentais que a Rússia considera países hostis à Rússia. Então, é uma guerra que, lamentavelmente, vai acabar somente depois de muitas baixas do lado ucraniano e dos mercenários que para ali forem deslocados, e que a Rússia irá, no final da história, impor as suas condições, pois um acordo de paz é feito sob as bases do vencedor, e a Ucrânia já perdeu essa guerra com a NATO há muito tempo para a Rússia. Entretanto, Wellington, tivemos também o primeiro-ministro da Índia em missão de paz na Ucrânia, depois de ter estado na Rússia.
Olha, o presidente, por decreto próprio, Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, ele afirma que está a buscar um acordo de paz com a Rússia, não é? Mas ele tenta fazer da presença indiana, que é um país membro do bloco BRICS, apenas uma maneira de rachar um bloco interessante do ponto de vista econômico para os seus membros, em que a Rússia, graças ao bloco BRICS, sobreviveu às mais de 27 mil sanções que sofreu até aqui desde o início dessa guerra. Então, não há aqui nenhuma boa-fé de Volodymyr Zelensky no cumprimento dessa missão de tentar atrair os indianos para um chamado acordo de paz, porque ele não quer a paz e nem quer a guerra. Ele não quer nada porque ele não pode fazer nada, como eu falei. Esta mesma tentativa já foi visivelmente falhada quando houve a aproximação da Ucrânia com a China com o mesmo propósito. Então, David, aqui há uma repetição. Com o Brasil, não houve, porque o presidente Lula foi bastante distante, não é, da situação, praticamente se colocou distante da situação, tanto de um lado como de outro, mas há aí, pelo Brasil, a tentativa de levar um apresentador de televisão para a Ucrânia, para tentar comover a sociedade brasileira através de Luciano Huck, de que a Ucrânia é um país que está buscando isso e aquilo, quando tudo isso não é nada além de propaganda. Então, David, não há aqui um cenário de paz mais possível enquanto Volodymyr Zelensky estiver no poder da Ucrânia. Dito isso, esta guerra, lamentavelmente, será tema dos nossos debates durante muitas edições aqui do Conexão Angola. Wellington, olhamos agora para as eleições nos Estados Unidos da América. Kamala Harris finalmente concedeu a primeira entrevista a uma estação de televisão, foi a CNN Internacional, onde, depois de várias acusações, sobretudo da ala de campanha de Donald Trump, em que se dizia que Kamala não era capaz de falar sem um teleponto, sem um guião, ela foi então conceder essa entrevista aberta, acompanhada do seu candidato a vice-presidente. Com que impressão é que ficou de Kamala? O que foi que ela disse de novo que pôde continuar a manter esta onda de entusiasmo à volta do eleitorado norte-americano por Kamala e Walz? Olha, David, a onda de entusiasmo que você aí mencionou foi fruto da propaganda e difusão de uma convenção partidária. Isto não é refletido na totalidade da sociedade norte-americana. Eu volto a lembrar que os inquéritos de opinião pública que dão a Kamala Harris essa vantagem sobre Donald Trump, ainda que uma ligeira vantagem, eles não são confiáveis, porque outros inquéritos feitos com outros métodos apontam para um caminho oposto. Não à toa, lembro, o próprio presidente norte-americano, Joe Biden, falou que uma eventual derrota de Donald Trump pode produzir uma guerra civil nos Estados Unidos da América. Isso não ocorreria se esta vantagem que está sendo apresentada pelos inquéritos fosse verdadeira, não é? Apenas como uma das maneiras de tentar explicar esta fala. Vejo Kamala Harris como uma reprodutora do discurso do atual governo do qual ela faz parte, mesmo tentando se distanciar deste governo. Na política externa, que é o que nos interessa aqui no programa, ela é extremamente previsível quando fala sobre lutar contra a Rússia, apoio a Israel e, ao mesmo tempo, uma tentativa de cessar-fogo, como se cessar-fogo fosse uma solução para a questão da Palestina. Então, muita fragilidade, não consigo vê-la, assim como não consigo enxergar em Donald Trump nenhum tipo de mérito para conduzir os Estados Unidos da América no atual contexto geopolítico, porque estamos falando de uma potência mundial que pretendia ser potência única, está em declínio econômico, financeiro, e
tem que saber, tem que aprender a lidar com a multipolaridade que já é uma realidade. Então, Kamala Harris não tem preparo para isto, Donald Trump não tem preparo para isto, e será preciso muito, mas muito esforço de um conjunto de forças norte-americanas para que a compreensão sobre o verdadeiro cenário internacional seja feita de uma maneira desapegada do passado e que a diplomacia realmente ocupe espaço entre os norte-americanos, ocupando o lugar das guerras, das chantagens e sabotagens contra outros países. Porque se tentarem continuar com essa fórmula que levou a este fracasso de dívida, de desdolarização do planeta, da quebra do petrodólar, os norte-americanos não vão saber encarar a realidade que será, de uma maneira ou de outra, imposta ao destino daquele povo. Portanto, David, Kamala Harris e Donald Trump são duas péssimas opções para os desafios dos Estados Unidos da América, na minha visão. Wellington, que leitura se pode fazer dos últimos acontecimentos no Médio Oriente? E com esta narrativa do professor Almeida, sabemos que também internamente o governo israelita anda algo quebrado. Portanto, há correntes a puxar para lados diferentes e com esta ofensiva na Cisjordânia há cada vez mais uma pressão internacional. Sim, a pressão internacional é grande. Eu estava acompanhando uma entrevista de Larry Johnson, que é ex-analista da CIA, quando ele revelou ao juiz Andrew Napolitano, nessa entrevista, que altos funcionários do governo de Israel expressaram a preocupação com o possível desaparecimento de Israel devido aos atuais modos belicistas do país. Algo que eu venho falando aqui nos meus comentários há alguns meses. Eu costumo dizer que Israel será um buraco no mapa, porque essa análise é feita de acordo com o poder bélico que hoje os países da região possuem. Nós temos que falar sobre os iranianos que controlam a tecnologia hipersônica e que também já controlam, já têm o domínio sobre a tecnologia nuclear. Temos que falar de que todos os países da região estarão unidos pela questão religiosa contra Israel e vai haver um ataque simultâneo. Esse desespero de Benjamin Netanyahu, porque hoje é uma guerra não de Israel contra o povo da Palestina, mas uma briga de sobrevivência de Benjamin Netanyahu e o seu grupo pela sobrevivência. Benjamin Netanyahu sabe que ele pode cair do poder e pode ser preso, e é por isso que ele mantém a ofensiva, porque é isso que mantém o poder de Benjamin Netanyahu. Os norte-americanos têm poder para a promoção da paz ali na região, não mais, perdeu esse time, não tem mais esse time hoje com a questão eleitoral norte-americana. O dinheiro dos candidatos deste ou daquele lado, porque lamentavelmente é um país bipartidário apenas, não existe uma terceira força que fale sobre paz na região, e os dois que são patrocinados pelos mesmos do lobby sionista, eles são forçados a botar nas suas agendas, a impor nas suas agendas a questão do apoio a Israel. E por isso, não apenas um sim ou um não dos Estados Unidos irá determinar ou iria determinar o fim ou a continuação dessa guerra, David, porque para os iranianos, hoje não é mais uma questão do cessar-fogo entre Palestina e Israel, existe uma questão da vingança por causa da invasão ao seu território para o assassinato do líder do Hamas. Essa questão está colocada sobre a questão religiosa do líder religioso iraniano. Por isso, eu não vejo outro caminho que não seja a guerra regional, que vai eclodir a qualquer momento, pode demorar um pouco, mas vai eclodir. Israel sabe disso. 50% da população de Israel já saiu do país. Isso significa que eles estão informados sobre o destino daquela terra. Aquela promessa de povo escolhido e de terra prometida foi toda por terra. E, por isso, eu não vejo nenhuma possibilidade de paz também aí nessa região.
graças ao relaxamento que foi dado, permitindo o avanço de Benjamin Netanyahu, que hoje é um ser indomável, mas até quando, ninguém sabe. Outra situação que vamos continuar a acompanhar, Wellington, por quanto ainda persiste a tensão um pouco por todo o mundo quanto à resposta que o Irão poderá dar a esta violação do seu espaço quando o líder do Hamas foi morto em seu território, quando era um convidado de honra para uma cerimônia especial, como foi a da tomada de posse do novo presidente. Wellington, estamos mesmo no fim do nosso programa por hoje e quero que nos deixe as suas notas positiva ou negativa. Eu vejo como positiva a interferência direta de um país que é considerado uma ditadura, que são os Emirados Árabes, e que exigiram dos franceses a liberdade, ainda que condicional, do proprietário do Telegram, que foi apanhado de surpresa no aeroporto francês, quando os árabes disseram que iriam suspender a aquisição num valor total de 10 bilhões ou 1.000 milhões, como falamos aqui, de dólares na aquisição de caças Rafale da França. E com isso, os franceses, pela dor do bolso, tiveram que soltar o cidadão russo, árabe, francês e tantas nacionalidades que ele possui. Isso foi positivo. O negativo é essa falsa briga entre Elon Musk e o juiz Alexandre de Moraes, porque não é sobre liberdade que eles estão falando, é sobre dinheiro, que alguém está ganhando e alguém está perdendo, e a imagem do Brasil está sendo manchada por causa desses dois desastrados. É isso, David. Aproveito para me despedir, desejar boa noite ao professor, a você e ao nosso público em especial. Um grande abraço e até a próxima semana. Obrigado, Wellington. Muito boa noite e até a próxima semana.